Mateus 22. Irmãos, eu quero bater um papo com você nessa noite sobre um tema: não fique de fora desse casamento. Eu quero pensar com você de um quadro narrado pelo Senhor Jesus. Está aí, verso de 1 a 14, de Mateus 22, que eu vou estar lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão agora às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, o contexto dessa parábola é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Sendo questionado pelos religiosos judeus, Jesus usou essa parábola. E eu quero, junto com você, analisar cada quadro dessa parábola. No primeiro quadro, você vê nos versos de 1 a 2, uma festa de casamento. Então Jesus ele contou a história de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, e o rei ele planejou cuidadosamente a festa, e ele queria que todos os importantes do seu reino estivessem presentes ali naquela festa, e mandou então que fossem feitos convites. E um banquete não é preparado apenas com o propósito de satisfazer o apetite. Nos banquetes devem prevalecer também conversas e principalmente desenvolver relacionamentos. Óbvio que no momento em festividade, no momento que estão juntos, ali se desenvolve relacionamento, e principalmente quem é que não quer ter relacionamento com a família real? Esse é o primeiro quadro, a festa de casamento. No segundo quadro, se você olhar para o seu versículo aí, na sua Bíblia aí no versículo 3, você vai ver o segundo quadro de que os convidados eles não quiseram ir. Os convidados não estavam interessados na festa. E aí uma sombra se abateu sobre o palácio real. Pessoas menosprezaram o rei, o casamento, e principalmente menosprezaram o filho do rei. A recusa dos convidados poderia ser interpretada que os convidados não aprovavam o casamento.
e que não manteriam mais a fidelidade ao rei. E no contexto da época, era um dever dos cidadãos obedecerem, ainda que fosse um convite. Mas um convite do rei é quase como se fosse uma ordem. Então, esse segundo quadro, eles não quiseram ir. No terceiro quadro pintado aí, você vê dos versos 4 ao verso 6, que o rei faz um segundo convite. Esse rei é misericordioso, esse rei é bondoso, ele faz um segundo convite. O rei não se deu por satisfeito com a recusa dos convidados, então ele enviou novamente os servos para fazer o convite. Fez saber que tudo estava pronto. Diz: olha, vai ser churrasco da melhor qualidade. Meus bois, os animais engorda já foram abatidos. Os convidados não deram a menor atenção ao convite. Mais uma vez, eles ignoraram, ainda que o rei falasse: olha, está tudo pronto e tudo vai ser da melhor qualidade, mas ignoraram o convite. Diz o texto que uns foram para o seu campo, uns foram para a sua chácara, para a sua roça, curtir lá a sua roça, outros foram apenas trabalhar, foram para o seu negócio, não se importando com o convite do rei. Acharam que tinham coisas mais importantes a fazer. Quando os servos do rei insistiram um pouco mais, diz a Bíblia que eles foram maltratados e foram inclusive mortos. Diz o texto que, agarrando os servos, os maltrataram e mataram aqueles que levaram a mensagem do convite de casamento. Lembre-se que Jesus está contando a história de Israel, do povo judeu. E os seus ouvintes entenderam que Jesus estava se referindo aos profetas enviados por Deus. Aqueles homens ali de Israel, eles entenderam que Jesus estava falando dos profetas que foram maltratados e os profetas que foram mortos. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Jesus lembra aos seus ouvintes judeus o que eles já fizeram no passado. Os fariseus, mestres da lei, sacerdotes, sabem que Jesus estava usando essa parábola, mas se referindo a eles. Pinta-se então o quarto quadro. Agora você vê no verso 7, um rei irado. A ira de um rei. O rei precisou tomar uma posição após a negativa do segundo convite e ainda aqueles que mataram seus servos. E agora então o rei enviou seus soldados para punir os assassinos. E aqui nós vemos então as duas faces do rei. E óbvio que aqui, esse rei aqui, ilustrado está o próprio Deus. A face da bondade quando faz o convite e a face da justiça quando você recusa esse convite. Deus é bom, mas Deus também é justo. O rei é bom, mas o rei também é justo. Pinta-se então o quinto quadro, versos de 8 a 10. O quinto quadro mostra agora um convite sendo estendido para todos. E agora Jesus mostra que o convite não era mais só para os judeus. O convite agora também alcança a todos os gentios. Como os primeiros convidados, diz a Bíblia que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Então, como os primeiros convidados recusaram o rei, mandou chamar então agora qualquer pessoa que encontrasse. Eu e você, ordenou aos servos que fossem às esquinas das ruas e convidassem qualquer um que quisesse vir, tanto pessoas boas como pessoas más, pessoas limpinhas ou pessoas com as suas mazelas sujas. A sala do banquete, então, diz a Bíblia que se encheu agora de convidados. A ideia aqui é que Deus convidou os judeus para a festa, mas os judeus recusaram. E além de recusarem, ainda mataram seus profetas. E agora todos serão convidados, judeus e não judeus.
Glória a Deus por isso, porque eu e você somos agora o do terceiro convite. Mas há um problema aí, apontado no 6º quadro, nos versos de 11 a 13. Alguém com vestes inapropriadas. Alguém que estava de forma errada no lugar certo. Chegou o momento da entrada do rei, chegou o momento no salão do banquete, e aí o rei agora sai de mesa em mesa, observando com detalhe os convidados presentes e cumprimentando cada convidado que ali estava, agradecendo por terem aceito o convite. Só que um dos convidados estava sem o traje nupcial. Roupas nupciais era de cor branca, que simbolizava a pureza. O livro de Apocalipse fala a respeito dos justos usando vestes brancas e linho fino. Como o convidado estava sem a vestimenta correta, diz o texto que o rei ordenou que o tirassem da festa. 7º quadro, no verso 14, traz então a conclusão da parábola. A conclusão dessa história que Jesus estava contando para os judeus. A parábola termina com as palavras: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, tanto o começo quanto o fim desta parábola se refere a pessoas que tinham sido convidadas, a quem ouviu o convite e se recusou a ir. Há quem ouviu o convite, se recusou a ir e ainda fez mal para quem convidou. Há quem ouviu o convite e aceitou. E há também quem ouviu o convite, aceitou, porém estava de forma inadequada, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os judeus foram convidados e se recusaram de ir. Os judeus foram convidados, se recusaram a ir e ainda agrediram e mataram os profetas. Os não-judeus foram convidados e foram, mas alguns não-judeus foram convidados, mas foram de maneira inapropriada. E as palavras, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, são complemento de, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Essa parábola poderia se encerrar aqui, essa mensagem poderia encerrar aqui, que eu tenho absoluta certeza que você compreendeu o que essa mensagem quer dizer ao seu coração. Mas eu quero ainda esmiuçar um pouco mais, eu quero ainda trazer uma lição prática, ou lições práticas dessa parábola, para que você não saia daqui com qualquer dúvida no seu coração, para que você tenha total certeza do que Deus quis dizer para você quando você aceitou um convite de estar aqui nessa noite, visitando a nossa igreja, ou você que é membro da nossa igreja, ou você que está ouvindo pelo Spotify da Pibasul, ou que está assistindo pelo nosso canal do YouTube. Então, primeira lição prática que eu e você podemos retirar dessa parábola. Primeiro, o convite é para todos, mas alguns se recusam. E quais são os personagens principais dessa parábola? O rei, que simboliza Deus. O casamento do filho do rei, que simboliza a volta de Jesus Cristo e as bodas do Cordeiro. Os que negaram o convite, que simboliza o povo de Israel. Os que aceitaram o convite, simbolizado pelos não-judeus, os gentios, eu e você. E o homem que foi expulso, que simboliza aqui os não-judeus que foram desprezados para a festa. Então, nitidamente, a parábola do casamento do filho do rei trata sobre a questão da rejeição de Israel. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas se recusaram. Aqui essa parábola é clara, que eles fizeram pouco caso da autoridade do rei.
Essa parábola deixa claro que eles ignoraram o convite, e alguns ainda espancaram e mataram os servos, os profetas. O convite então foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem distinção. Ei, e assim também é hoje. O convite é para todos, mas ainda hoje temos os que recusam, sejam judeus e não judeus. Muitos escutam o evangelho, muitos ouvem a pregação, mas rejeitam o convite de Deus. Se auto-intitulam de ateus, não acreditam em Deus, ou recusam simplesmente o convite, ou aqueles que só ouvem. Só ouvem. Essa é a primeira lição prática. A segunda lição prática é que o convite é para todos, mas o rei fará uma avaliação. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. O convite foi estendido a todas as pessoas, boas e más. A Bíblia faz questão de dizer isso. Porém, não basta simplesmente estar na festa. Precisamos estar com as vestes adequadas. E aqui, essa veste aqui, de forma simbólica, está falando aqui de santidade, de separação entre o mundo e as núpcias, em o casamento. Na festa, só ficam os que estão com roupas brancas, que simboliza a santidade, a pureza. Bom e maus recebem o convite do evangelho, porém somente quem está vestido corretamente pode estar apresentável diante do rei. Aliás, elas aceitam o convite, vão ao casamento, passam despercebidos no meio dos convidados, mas os olhos criteriosos do rei são rapidamente encontrados. E diz a Bíblia que serão expulsos da festa. Amarrem os pés e as mãos e atirem-o para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui nós temos um claro indício do juízo final dessas pessoas, indo para o inferno. Queridos, o Senhor te ama do jeito que você é, bom ou mau, com todas as suas dificuldades, todas as suas mazelas. Diz a Bíblia que Deus olhou para a terra do céu e não viu um justo sequer. Não há ninguém que seja justo, não há ninguém que seja digno, mas a diferença são aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, aqueles que reconhecem a sua fragilidade, as suas mazelas, e dizem: Senhor, eu sei que eu não sou digno. Assim como o filho pródigo, quando lá no chiqueiro, maltrapilho, sujo, distante do pai, ele reconhece a sua indignidade e diz: o que eu estou fazendo aqui? Se eu puder ir lá na casa do meu pai, voltar para a casa do pai e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu, eu não sou digno de ser chamado nem seu filho. É isso que, somente isso que Deus espera de nós, que a gente reconheça a nossa fragilidade e os nossos pecados, diz: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso ser liberto, eu não consigo sozinho, mas o Senhor pode transformar a minha vida, o Senhor pode escrever uma nova história, e isso então é vestes novas. E o convite é para todos, mas só ficam os escolhidos. O convite é para todos, mas só ficam os escolhidos. É a Bíblia que diz que muitos são chamados para a festa, mas só permanecem os escolhidos. O que difere um dos outros são as vestes apropriadas. A parábola nos ensina sobre a responsabilidade de viver uma vida reta, de retidão diante de Deus. Nós vemos a necessidade de viver de acordo com os princípios divinos. Viver uma vida
segundo a orientação do Senhor. Pastor, mas quanto tempo leva isso? A vida inteira. Todo dia é um processo. Todo dia nós melhoramos. Por isso que a igreja não é lugar de gente santa. A igreja é lugar de pecadores em busca da santidade. É gente que reconhece que precisa de Deus. Se você é alguém muito importante, muito especial, se você é alguém que se acha muito limpinho, muito digno, aqui não é o seu lugar, porque na verdade aqui é o lugar de gente que entende que precisa da graça. Aqui nós queremos ser essa igreja que acolhe você com todas as suas mazelas, com todos os seus pecados, com tudo aquilo que precisa ser liberto em você. Mas você precisa compreender que Deus ele quer escrever uma nova história na sua vida. Nós não podemos afirmar que cremos em Deus e vivendo uma vida errada. Não podemos afirmar que queremos uma nova vida em Cristo se continuamos vivendo práticas que a Bíblia condena. Haverá uma rigorosa avaliação em nossa vida. Aqueles que são escolhidos por Deus têm um dever de se viver de maneira correta. A figura do casamento aqui é usada frequentemente nas Escrituras. No Antigo Testamento, Deus é o esposo e o povo de Israel é a esposa. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. O símbolo do casamento significa a segunda vinda de Cristo, porque ele virá buscar a sua noiva, virá buscar a sua igreja. E aí nós teremos a separação do joio e do trigo, a separação das virgens sábias e das tolas, a separação das ovelhas e dos bodes. Nós teremos os bem vestidos com roupas de santidade e os vestidos indevidamente com o pecado. Resumindo, todos são chamados para a festa, mas só ficarão os que escolherem mudar de vida. Por isso, venha como você está. Venha como você está, mas não permaneça como você está. Mude de vida. Diz a Bíblia que os maus foram convidados para a festa, mas precisaram mudar para serem aceitos nas festas. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E esse convite é para mim e para você. Vou repetir para finalizar. Quanto tempo leva esse processo? Quanto tempo leva essa mudança na sua vida? Talvez a vida inteira. A vida inteira. É muito triste quando a gente descobre na igreja, essa igreja que se torna um tribunal, inquisidor muitas vezes, não só julgando e apontando, mas perseguindo aqueles que eles acham que são indignos. O único que pode dizer se nós estamos adequadamente vestidos ou não adequado para a festa é o dono da festa. Só Deus, só o Rei é capaz de julgar a qualquer um de nós. E aquele que podia julgar escolheu amar. Eu lembro e finalizo com essa lembrança do texto bíblico da mulher que foi pega em flagrante adultério. Levada até Jesus, aqueles queriam apedrejar aquela mulher que foi pega, e a lei dizia que qualquer que fosse pego em flagrante adultério deveria ser apedrejado. Levando até Jesus aquela mulher, aqueles homens disseram: Senhor, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. Jesus disse: ok, a lei diz isso, mas eu deixo dizer uma coisa para vocês. Quem é que não tem nenhuma falha, nenhum pecado,
seja aquele então que atire a primeira pedra. Diz a Bíblia que todos, sem exceção, começando do mais velho para o mais novo, todos foram embora, ficando diante de Jesus apenas aquela mulher, a pecadora. Jesus então pergunta à mulher: cadê aqueles que te acusavam? E a mulher então constrangida disse: Senhor, todos foram embora. Aquele então que podia julgar diz para aquela mulher: nem eu te condeno, nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Eu não condeno você, não me importa o seu passado, não importa como você está, não importa qual flagrante delito que você cometeu, que você agora está aprisionado na mão dos seus inimigos. O que importa é que o Senhor Jesus diz para você nessa noite: eu não te condeno, mas eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida, eu quero fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe para quê? Justamente como cantaram os mineirinhos de Deus, para que eu e você possa um dia, nunca mais, choro, dor, morte, nunca mais, porque todos nós estamos sendo chamados para além do Rio Azul. Amém?